Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura Primeira Edição começa agora e você vai ver os seguintes destaques. O governo dobra valor de multas para caminhoneiros que interromperem estradas. Milhares de pessoas enfrentam fila de madrugada por uma vaga de emprego em São Paulo. Partidos de oposição isolam Eduardo Cunha. O presidente da Câmara demora para aceitar pedido de impeachment e perde apoio. Procon alerta, preço de eletrodomésticos tem variação de até 150%. E hoje tem dica de leitura, porque ler é o remédio. As avós contam a história de duas mulheres que se conhecem na infância e atravessam a vida lado a lado. É promoção ou não é, afinal de contas? Cuidado, viu, para não cair no conto da Black Fraud. O comércio aumenta preços antes da promoção de novembro. Ainda tem as notícias internacionais e do esporte. Você pode assistir o Jornal da Cultura Primeira Edição também ao vivo no YouTube, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Aproveite para curtir nossas páginas no Facebook e no Twitter. A gente está começando. Olha aí, hein? A situação não está fácil para ninguém. A turma está enfrentando a madrugada na fila. Segunda semana do Trabalho e Emprego e Renda oferece 7 mil vagas de emprego em São Paulo essa semana. Pois é, essa semana acontece no Vale do Anhangabaú até sexta-feira, vai das 8 da manhã até às 6 da tarde, mas olha, é bom chegar cedo porque as filas têm sido grandes. Reza completa, com oração, terço na mão e crucifixo no pescoço para espantar a má sorte do último ano. Para arrumar um emprego e abençoar as pessoas. Adilson e milhares de pessoas, milhares mesmo, têm enfrentado horas de fila para tentar uma das 7 mil vagas da segunda semana do Trabalho, Emprego e Renda. Eu cheguei aqui, era 5h10 da manhã, pensei que tinha pouca gente, mas já tinha muita gente já na frente já. O atendimento começa com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Depois de fazer o cadastro, os candidatos são encaminhados para o processo seletivo. 48 empresas oferecem vagas e desde segunda-feira, 2.000 pessoas já saíram daqui com entrevista marcada e um ânimo a mais para começar o ano novo com trabalho garantido. E vale tentar mais de uma vez. Encarei a fila, porque eu vim ontem, só que deu confusão. Daí eu voltei hoje mais cedo e espero conseguir. Até sexta-feira você não conseguiu? Não tem problema. Na segunda-feira, em qualquer unidade das nossas 46 unidades que nós temos na cidade de São Paulo, pode buscar uma outra oportunidade, porque as vagas estamos buscando diariamente. E se depender da disponibilidade dos interessados? No momento que aparecer aí para mim, eu tô caindo para dentro. Isso aí não pode desistir não, hein? Olha, os taxistas protestam contra a falta de fiscalização da prefeitura em relação aos motoristas do aplicativo Uber aqui em São Paulo. A repórter Adriana Cimino acompanha essa movimentação. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A gente fala da Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, que foi o ponto de concentração dos taxistas desde o início da manhã. Agora a praça está vazia, mas por volta das 10 horas da manhã, pelo menos 1.500 carros de Guarulhos e também de São Paulo ocupavam esse espaço aqui. Eles saíram a partir das 10 da manhã para o centro de São Paulo com 3 destinos: a Prefeitura, a Câmara Municipal e também o prédio da Secretaria de Segurança Pública. Como você disse, eles pedem a fiscalização da lei sancionada em outubro do prefeito Fernando Haddad, que proíbe o uso do aplicativo Uber. Segundo a Prefeitura, 102 veículos vinculados ao aplicativo foram apreendidos desde então. Adriane, só confirmando aí, não é só São Paulo que tem manifestações desse tipo hoje, né? Parece que teve no Rio também. Exatamente, Aldo. No Rio de Janeiro, a manifestação começou bem cedo também, por volta das 6 horas da manhã. Os taxistas saíram de vários pontos da cidade e se encontraram em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois, eles saíram em carreata com destino à prefeitura e houve algumas confusões, foram soltados alguns fogos, teve também um grupo que atirou ovos em alguns taxistas que não participavam dessa manifestação. Por lá, o Uber, apesar de ter sido proibido por um tempo, agora ele está liberado. Então, essa reivindicação dos taxistas é com relação a uma lei que pode ser votada no Senado e aprovaria o Uber em todo o país, Aldo. Isso aí, Adriana, obrigado pelas informações. Você está em São Paulo, já percebeu aí, né? O trânsito na região central vai ficar bem complicado, bem difícil, portanto, se puder evitar a região ali central, porque fica ali a Prefeitura, a Câmara Municipal e a Secretaria de Segurança Pública, para onde os taxistas estão indo neste momento. Gabriela.
Uma dica importante agora para quem está pensando em aproveitar a Black Friday, sabe aquela sexta-feira em que o comércio diz que dá desconto em vários produtos? Pois é, quem garimpar bem pode até achar um bom preço, mas é preciso começar a fiscalizar agora. Leandro vem pesquisando na internet os preços dos videogames. Ele pretende comprar o produto na Black Friday, a mega liquidação do varejo marcada para o dia 27 deste mês. Um videogame que estava a 1.500, desse valor ele saltou para 2.200. É um valor que eles não sabem explicar por quê. Eles dizem que é alta demanda do mercado e todo mundo sabe que as vendas têm caído. O mesmo tem acontecido com os preços dos celulares e dos aparelhos de TV. Tem que pesquisar e se achar que não vale a pena, deixar para uma próxima. A reclamação é que muitas lojas aumentam os valores nos dias que antecedem o evento, para baixá-los para o valor normal no período da liquidação. Para escapar das falsas promoções, o jeito é pesquisar. Antes das compras, os especialistas recomendam consultar os preços e anotá-los. E se não houver o desconto real, vale negociar. Tentar esse desconto com o fornecedor, mas acredito que vai ser um pouco complicado, porque são muitos consumidores. E aí, se não tiver nenhum sucesso, ele pode procurar a justiça, que sempre vai ser o último canal de defesa mesmo do consumidor. Olha aí, mais uma dica para o seu bolso. No final desse mês será paga a tão esperada a primeira parcela do 13º salário. E quem não está endividado pode aproveitar para trocar fogão, geladeira, enfim. As pessoas querem, às vezes, investir nisso, né, nos eletrodomésticos. Exatamente, mas com Black Friday, sem Black Friday, tem que pesquisar, né, ainda mais nesses tempos de crise, essencial. O Procon alerta que a variação de preço passa dos 150%. O levantamento foi feito nos eletrodomésticos e eletroportáteis, como ferro de passar roupa. Foram pesquisados 139 produtos de diferentes marcas e modelos em 9 lojas das principais redes de varejo da capital. A maior variação foi encontrada num liquidificador, 154,73%. O menor preço era R$ 89,90, o maior R$ 229. O Procon alerta os consumidores para verificarem os preços e também a existência do selo Procel, que indica eficiência energética. Guardar a nota fiscal e a garantia é fundamental para a troca em caso de defeito. Isso aí, olha, está aberta a temporada de música no Hospital das Clínicas. Isso mesmo, música para lá, viu? Quem vai explicar essa história pra gente é a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. O que está rolando aí? Qual é o som? Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Olha só, a orquestra no meio do hall do Instituto de Psiquiatria do HC. Já tivemos música erudita, passamos por Mozart, Vivaldi, demos uma passadinha pelo tango do Astor Piazzolla e agora ouvimos música brasileira e da melhor qualidade, sim, viu? Essa é a Orquestra do Limiar, que se apresenta para funcionários e pacientes aqui do hospital. E uma curiosidade, o maestro também é médico. Eu vou conversar agora com o Dr. Luciano Patar, que é diretor executivo do Instituto de Psiquiatria. Boa tarde, Dr. Luciano. Que benefícios as músicas trazem para os pacientes aqui dessa unidade? Muito boa tarde. Bem, as músicas fazem bem para os nossos ouvidos e para a nossa alma, né? Não é sempre que nós temos a oportunidade de ouvir uma música como essa, de qualidade excepcional, né? Feita por médicos e pela Associação Paulista de Medicina. Aqui no IPQ nós trabalhamos com a música, sim, de forma terapêutica para os nossos pacientes. Então, sim, trazem muitos benefícios. Ok, muito obrigada pela participação. Palmas para essa orquestra que se apresenta aqui. E olha, tá só começando, viu, essa temporada, que começou hoje e vai se apresentar não só no Hospital das Clínicas, mas também em outros hospitais do estado de São Paulo. Então, uma dica, quer conhecer a programação? Basta entrar no site APM de Associação Paulista de Medicina.org.br. Aldo. Bem, obrigado, Laís. Valeu. Deu para a gente poder curtir um pouquinho esse som. Obrigado pela informação. Música que faz muito bem para acalmar a gente também, porque a gente vai falar de um assunto agora complicado, viu? A intolerância. Ouvir a opinião alheia e reagir com intolerância é uma ação que sempre existiu. O problema é que nesses tempos online, tudo que a gente posta se multiplica muito rápido e a incapacidade de entender o outro, respeitar, se torna mais evidente. Houve um tempo em que Fernanda perdia a paciência com qualquer desavença. Muito estressada, uma pessoa que ficava nervosa e irritada facilmente. A intolerância passou a fazer mal, foi vencida com terapia
e calma. Tentar ponderar, tentar buscar o lado mais sensato para resolver as coisas. Nas redes sociais, a intolerância se amplifica. Ter opiniões diferentes vira motivo para brigas, violência. Amizades são rompidas, famílias cortam relações. Esta psicóloga assiste do consultório os casos de intolerância se multiplicarem por causa do estresse e alerta. O primeiro sinal de que a discordância passou dos limites é a raiva, querer mudar a opinião do outro de qualquer jeito. O que vem é o puro instinto de ataque, de defesa e de uma sobrevivência, só que não mais uma sobrevivência física como os animais, mas uma sobrevivência de ideias. A minha ideia tem que sobreviver, a minha opinião tem que prevalecer e daí a gente vai feito animais para defender essas ideias. Para ela, a intolerância sempre existiu, mas por conta da visibilidade das redes sociais, a irracionalidade fica mais aparente. Ter religiões, escolhas políticas, opções sexuais, times de futebol diferentes é positivo. O segredo da convivência? Respeito. Estar com pessoas que pensam diferente é altamente desafiador. As diferenças é que nos faz crescer, que faz com que a gente olhe um outro ângulo que a gente não tinha visto antes. Falando nisso, a diversidade de redes sociais, a consciência de que é preciso ter mais privacidade estão mudando a forma como usamos o Facebook. Meg foi uma das primeiras a aderir ao Facebook. A gente dava bom dia, dava como vai, postava tudo que tinha achado legal, compartilhava com todo mundo. Mas do ano passado para cá... Diminui muito, reduzi muito o número de postagens, assim, 2, 3 por semana, quando posto. A participação dos usuários da rede social diminuiu no último ano de 50% para 34% na atualização de status e de 59% para 37% no compartilhamento de fotos. O principal objetivo de uma rede social como o Facebook é promover debates sobre assuntos de interesse comum. No Brasil, ele é mais usado como meio de exposição da vida pessoal. Mas, nos últimos tempos, alguns fatores têm diminuído a necessidade de postar cada passo da rotina. Esse excesso de exposição pode comprometer uma contratação, pode gerar uma demissão. Para esta consultora em mídia, essa nova educação em redes sociais é vantajosa, pois além de evitar prejuízos na vida profissional, traz de volta a privacidade das pessoas. Hoje a pessoa, ela vai colocar fotos de um álbum, às vezes ela fecha aquele álbum somente para os amigos. E também surgiram outras mídias. Então, se eu quero que fique uma festa somente fechada para as pessoas que foram na festa, hoje a gente cria um grupo e ali compartilha e, de repente, uma foto mais marcante, ela entra no Facebook. A gente vai agora para outras notícias nacionais. Protesto e tumulto na porta da Usiminas, em Cubatão, no litoral aqui de São Paulo, por causa do anúncio de demissão de 4.000 funcionários. E uma outra notícia, um acidente com um jatinho do Bradesco provoca a morte de 4 pessoas. 2 eram altos executivos do banco. O jato modelo Citation 7 ia de Brasília para São Paulo e caiu numa fazenda no município de Catalão, em Goiás, por volta das 7h40 da noite de ontem. Além dos 2 pilotos, morreram o presidente da Bradesco Seguros, Marco Antônio Rossi, e o da Bradesco Previdência, Lúcio Flávio de Oliveira. O avião bateu contra o solo e explodiu. A aeronáutica abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. Sobe para 6 o número confirmado de mortos no rompimento das barragens da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. 2 vítimas ainda não foram identificadas. 22 pessoas continuam desaparecidas. Cidades que ficam no caminho da enxurrada de lama que desce pelo Rio Doce em direção ao mar, no Espírito Santo, começam a ficar sem água. Por causa da contaminação do manancial por minerais pesados presentes no barro da Samarco, a captação precisa ser interrompida. Em Governador Valadares, Minas Gerais, além de torneiras secas, já não existe mais água mineral para comprar na maioria dos supermercados. Trabalhadores da Usiminas entram em confronto com a Polícia Militar em Cubatão, no litoral de São Paulo. A Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogênio contra um grupo de manifestantes que tentou forçar a entrada na empresa. O protesto era contra um plano de 4.000 demissões anunciado pela Usiminas para a unidade de Cubatão. O governo age rapidamente para impedir novos protestos de caminhoneiros, né? Pois é, a medida foi anunciada ontem à tarde, né? E esse aumento das multas contra o bloqueio de estradas foi publicado no Diário Oficial e já está em vigor.
A partir de hoje, a multa para quem bloquear estradas passa de quase R$2 mil para cerca de R$ 5.500. Para os organizadores dos bloqueios, a multa pode chegar a cerca de R$19 mil. No início da semana, os protestos de caminhoneiros atingiram pelo menos 14 estados. Os responsáveis pelos bloqueios se declaram independentes de sindicatos e associações da categoria. Eles querem o aumento do valor do frete, reclamam da alta de impostos e do preço do diesel e pedem a renúncia da presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve perder um apoio importante hoje. O PSDB decidiu fazer coro a partidos menores como o PSOL e Rede e pedir o afastamento de Cunha. A oposição entende que Eduardo Cunha protela o julgamento de pedidos de impeachment para conseguir apoio do Planalto e se manter no cargo. Parlamentares tucanos agora afirmam que a defesa de Cunha é insustentável. O PMDBista chegou a mostrar a lideranças dos partidos o passaporte que usava na década de 80 com carimbos de viagens a países da África. Segundo ele, isso comprovaria que os recursos em contas na Suíça vieram da venda de carne enlatada àqueles países. A defesa de Cunha se complicou ainda mais depois que o empresário Felipe Diniz, filho do ex-deputado Fernando Diniz, morto em 2009, negou ter feito depósitos a Eduardo Cunha. O presidente da Câmara alega que R$5 milhões das contas suíças atribuídas a ele vieram do pagamento de um empréstimo feito ao pai de Felipe Diniz. Bora para a nossa dica de leitura, porque ler é o melhor remédio? Isso aí, a dica de hoje é para homens e mulheres, mas olha, tem tudo a ver com questões culturais e sociais femininas. É o livro As Avós, da escritora Doris Lessing. É a história de Ross e Lil, são amigas de infância que sempre estiveram juntas, casaram-se, tiveram filhos, tudo na mesma época e moravam em casas vizinhas. Por razões diferentes, elas passam a ter que criar sozinhas os filhos adolescentes. O cenário em que essa história se passa parece muito tranquilo, parece uma cidade pacata, uma vida tranquila, mas dentro dessas duas casas as coisas são conturbadas, as relações são surpreendentes. São só 97 páginas, dá vontade de ler de uma vez só. O romance foi publicado em 2003, quando a escritora já tinha 83 anos. E a Doris Lessing tem uma história muito interessante. Ela viveu a maior parte da vida na Inglaterra, mas ela nasceu no Irã e morou na Rodésia do Sul, território que hoje é o Zimbábue. Ela venceu o Nobel de Literatura de 2007 justamente pela capacidade de contar um pouco da experiência feminina. Vale a pena conhecer não só as mulheres, viu? Os homens também. É uma autora que vale a pena. Ela escreve muito bem. Ótima dica, muito bem. Vamos para o intervalo rápido. Olha, a seguir, Joseph Blatter, o número 1 da corrupção não, da FIFA, é internado na Suíça por causa de estresse. Ô, coitado. E mais, Inglaterra sobe o tom e faz exigências para continuar na União Europeia. Meio-dia e 20, estamos de volta com uma notícia bacana. Olha só, quem disse que os dias chuvosos precisam ser cinzentos? Na Coreia do Sul, na temporada de chuvas, tem vezes em que chove até 3 semanas sem parar, sem trégua. Mas agora a água traz um pouquinho de cor para a cidade de Seul, a capital. Um grupo de designers fez pinturas, olha só, no chão das ruas. Só que tem uma tinta especial e ela só aparece quando a rua está molhada. Começa a chover e o asfalto vai ficando colorido. Já foram feitas 3 obras dessas nas ruas de Seul, mas a ideia do projeto, batizado de Monções, é encher Seul de charme. A ideia está funcionando porque antes mal se via pessoas nas ruas quando chovia na cidade. Agora já tem gente curiosa que sai de casa para visitar essas obras aí nos dias de chuva, mesmo quando a chuva dura 3 semanas sem parar. Aldo. Isso aí, vamos para outras notícias internacionais. O governo conservador de Portugal cai apenas 12 dias depois de tomar posse. No parlamento do país, os partidos de esquerda são maioria e rejeitaram o premier indicado pela coligação vencedora das últimas eleições. Depois da eleição de outubro, que deu vitória à coligação conservadora, as legendas de esquerda, lideradas pelo Partido Socialista, se uniram em um acordo inédito. Após 2 dias intensos de debate no parlamento, os deputados votaram pela rejeição do premier Coelho Passos. Agora, o presidente português, conservador, deve escolher um substituto para o cargo. Os socialistas esperam que seja um deles, o que preocupa a União Europeia, já que a legenda é contra o bloco e contra o euro.
Em debate entre pré-candidatos republicanos à Casa Branca, o bilionário Donald Trump é atacado pelos próprios colegas de partido. Os outros concorrentes criticaram o projeto de Trump de deportar todos os imigrantes que estão em situação ilegal nos Estados Unidos, mesmo que isso separe famílias. O bilionário, que lidera as pesquisas de opinião do partido, chegou a ser vaiado quando tentou responder aos ataques. Em carta à União Europeia, o primeiro-ministro britânico David Cameron pede reformas para que o Reino Unido continue a fazer parte do bloco. Entre as propostas apresentadas por Cameron, a considerada mais difícil de negociar é a limitação de benefícios sociais aos trabalhadores europeus no Reino Unido. Só quem está há pelo menos 4 anos no país teria direito a recebê-los. Cameron diz que se as medidas não forem aceitas e os britânicos votarem pela saída da União Europeia em um referendo, não haverá segunda chance. Vamos à hora do esporte. Cadu Cortez já está por aqui. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Tudo bem, Aldo? Boa tarde. Repercussão ainda desse caso de doping lá na Rússia, né? O maior escândalo de doping da história do atletismo, sem dúvida nenhuma, ainda continua repercutindo. A divulgação do relatório da Agência Internacional Antidoping com graves acusações de doping na Rússia, a Federação Internacional de Atletismo deverá suspender o país da modalidade na próxima sexta-feira. A informação foi divulgada nesta terça pelo jornal britânico The Guardian. Recém-eleito presidente da IAAF, o inglês Sebastian Coe vem sofrendo pressão de diferentes partes para que seja aplicada uma pesada punição à Federação Russa de Atletismo. A Agência Mundial Antidoping divulgou a suspensão do laboratório de análise de Moscou, na Rússia, suspeito de omitir casos de atletas que utilizaram substâncias ilícitas para melhor desempenho. O ministro do Esporte da Rússia, Vitaly Mutko, desqualificou a investigação, afirmando que não foram encontradas evidências concretas contra os atletas russos. Nesta quarta-feira, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse esperar que a Rússia cumpra os regulamentos de doping a tempo para que os russos possam competir nas provas de atletismo da Olimpíada do Rio em 2016. Pois é, será que nós realmente não teremos aqui os russos competindo? E uma das autoridades responsáveis por essa investigação também disse que o Brasil vai entrar no rol dos países para ver se existe alguma irregularidade também. A Série B do futebol do Brasileirão está pegando fogo, literalmente. Vamos aos gols. Daqui a pouco a gente fala do acesso do Botafogo. Antes, o América Mineiro, que massacrou a Vitória da Bahia por 4-0. Gols de Pablo, Marcelo Toscano, Diego Lorenzi e Richarlison. E deixou a vaga mais do que encaminhada para a Série A, depois de 4 anos na segundona. O Bahia tropeçou em casa e perdeu a chance de brigar pelo acesso. Empatou em 2-2 com o ABC de Natal. O time potiguar caiu para a 3ª divisão do futebol nacional. Roger e Chiesa para os baianos e Pingo e Bismarck para a equipe do Rio Grande do Norte. E, finalmente, o Botafogo, o glorioso, com uma campanha impecável. O time nunca esteve fora do G4, liderou 27 das 35 rodadas, vencendo 20 jogos, perdendo apenas 7. Ronaldo fez o gol da vitória contra o Luverdense. Seja bem-vindo de volta, Botafogo. Pseudo-cornetado, se ficar com esse time, Botafogo cai de novo, hein? Seja bem-vindo, mas venha com um time mais forte, Botafogo. E o presidente da FIFA, Joseph Blatter, está internado num hospital na Suíça. A informação foi confirmada por Klaus Stockler, seu porta-voz do dirigente. Abre aspas, ele está se preparando para sair na próxima segunda-feira e voltará ao trabalho na terça-feira. Segundo a agência de notícias BBC, Blatter teve um mal-estar e deu entrada no hospital. Ele já havia revelado problemas de saúde na última semana, quando teve que encarar uma bateria de exames por conta de estresse. Sepp Blatter está afastado da presidência da FIFA, enquanto é investigado pela sua conduta no comando da entidade máxima do futebol. Agora, 12h26, ontem à tarde, um momento talvez único no esporte olímpico brasileiro. Em visita às obras no Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff recebeu de presente do governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e do prefeito da cidade, Eduardo Paes, os que ela chamou de 10 mandamentos da Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu convido a você que está em casa, Aldo, Gabi, também fique à vontade para participar. A gente montou aqui porque os jornalistas foram convidados a participar dos últimos minutos daquela inauguração que geralmente tem, e aí somente os fotógrafos foram autorizados a entrar no momento em que ela faria a leitura, porque, bom, eu faria talvez algumas perguntas em relação aos mandamentos, o que não foi possível, somente os repórteres fotográficos. Então vamos a eles.
deixarás legado para a população em toda a cidade. Não tem chavão maior que esse, né? Gostei da voz do Todo-Poderoso. A voz vai ser uma voz meio Todo-Poderoso, meio Círio Moreira, né? Vamos lá, segundo. Atrairás investimento e viabilizará melhorias para a cidade mesmo sem relação direta com o evento. Tá certo, óbvio. 3. Priorizará as áreas mais carentes e a população mais pobre. O legal é que tá tudo em segunda pessoa, assim, né? Farás, terás, tal. Vamos para mais uma. Não gastará mais em estádios, essa é ótima, estádios do que em obras para a população, principalmente em saúde e educação. Tá certo. A gente viu aí algumas coisas no ano passado, né? 2014. Entregarás mais do que te comprometes. Te compromete. Meu Deus. Mais um, 6º. Não desperdiçarás dinheiro público. E essa eu tenho que, simples aqui voltando, realmente, somente o dinheiro, quase 99% do dinheiro é de empresas. Então dá para a gente imaginar que pelo menos isso está sendo cumprido aí na nossa tábua 6. Mandamento 7. Compartilharás a maior parte dos custos com a iniciativa privada. Ok, boa. 9. Não, essa é 8, né? Entregarás uma cidade melhor para os cariocas e brasileiros após os jogos. Uau! Que lindo isso. Que no caso é igual ao primeiro, né? Porque um legado é uma Exatamente, deixa para quem, né? 9. Entregarás as obras no prazo. Alguém vai pro inferno. Essa daí eu fui pro Rio de Janeiro semana retrasada. Não dá para imaginar que as coisas vão ser entregues, mas vamos lá. E a última, privilegiarás estruturas simples e não deixará elefantes brancos. Esta... tá ótimo, faltam uns S's aí nos verbos, mas vamos ali nessa. também, né, Aldo? Mas eu achei interessante, né, os nossos 10 mandamentos, 10 mandamentos olímpicos. No mínimo curioso, né? Principalmente os elefantes brancos, já que a gente tem alguns aí, né? Mato Grosso, Arena Manaus, algumas que estão. Difícil de acreditar nesse cumprimento. E a presidente disse só rezando, né? É isso que está sendo feito. É só rezando. Boa, Gabi. Com essa eu me despeço. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Tchau, até. Isso aí, minha gente. Olha, o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Quer saber mais sobre o Brasil e o mundo? www.tvcultura.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Além de assistir o Jornal da Cultura, primeira edição ao vivo, tem acesso às matérias, aos nossos quadros e séries já exibidos. O endereço é youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre vida inteligente fora da Terra. Boa tarde para você, até amanhã ao meio-dia. Tchau.